Você está correndo em círculos, trabalhando mais duro do que nunca, mas se sentindo como se estivesse apenas marcando passo. A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade reside numa verdade que poucos conseguem ver: a capacidade de distinguir entre movimento e progresso real. Hoje você vai descobrir exatamente por que tem se sentido preso e como quebrar esse ciclo usando os mesmos princípios que separaram os visionários da história das pessoas comuns. A geração da nossa era está exausta do movimento constante que não leva a lugar nenhum, exausta das promessas vazias da cultura do trabalho excessivo que vende ação como sinônimo de progresso. Mas você não precisa aceitar isso como inevitável. Napoleon Hill, há quase um século, já havia identificado exatamente o que está acontecendo com você agora mesmo e, mais importante, como escapar dessa armadilha mental. 1. O grande engano do movimento sem direção. Vamos ser brutalmente honestos sobre algo que ninguém quer admitir. A maioria das pessoas que se sentem ocupadas está, na verdade, evitando o trabalho real. Hill observou isso nos grandes industriais da sua época. Henry Ford não estava apenas correndo de um lado para o outro na sua fábrica. Thomas Edison não estava apenas mexendo aleatoriamente com fios e filamentos. Eles entenderam algo fundamental que a cultura moderna esqueceu completamente. A ação sem estratégia é apenas uma forma sofisticada de procrastinação. É como um hamster correndo na roda. Muito movimento, zero progresso. Hill descobriu que os verdadeiros realizadores não eram necessariamente os mais ocupados, mas aqueles que direcionavam sua energia com precisão cirúrgica. Pense no seu dia de ontem. Quantas horas você passou trabalhando versus quantas horas você passou realmente progredindo? A diferença é devastadora quando você se torna honesto sobre isso. E essa honestidade brutal é o primeiro passo para quebrar o ciclo vicioso que está mantendo você preso. 2. A descoberta revolucionária de Napoleon Hill sobre autoridade verdadeira. Napoleon Hill não era apenas mais um guru motivacional. Ele era um investigador científico do sucesso. Por mais de 20 anos, ele estudou mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos da sua época. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. Ele não estava vendendo teoria, ele estava documentando fatos. E o que Hill descobriu vai chocar você. Esses homens não seguiam a fórmula de trabalhar mais duro que todo mundo prega hoje. Eles seguiam um princípio completamente diferente, um princípio que Hill chamou de pensamento organizado, direcionado para um objetivo definido. Isso não é jargão motivacional, é uma metodologia precisa. Hill percebeu que esses homens tinham uma característica em comum que os separava de todos os outros. Eles não confundiam atividade com realização. Enquanto outros estavam ocupados sendo ocupados, esses visionários estavam ocupados sendo estratégicos. Imagine uma lente convergindo raios solares. É assim que eles direcionavam sua mente. O cérebro humano, quando adequadamente focado, se torna a força mais poderosa que o mundo já conheceu. Mas aqui está o ponto crucial. Hill não estava apenas observando comportamentos externos. Ele estava mapeando os padrões mentais que criavam esses comportamentos. E descobriu que havia uma ciência por trás da manifestação de resultados extraordinários. Uma ciência que pode ser aprendida, aplicada e replicada. 3. Por que você está preso no ciclo da falsa produtividade? Você quer saber por que se sente exausto, mesmo quando está produzindo? Porque você foi programado para confundir movimento com progresso. A sociedade moderna transformou estar ocupado numa espécie de distintivo de honra. Mas Hill já sabia há décadas que essa mentalidade é um veneno para a realização verdadeira. Os grandes realizadores que Hill estudou tinham uma compreensão profunda de algo que a maioria das pessoas ignora: a diferença entre esforço direcionado e esforço disperso. É como a diferença entre uma mangueira de jardim e um jato d'água de alta pressão. Mesma água, resultado completamente diferente. Eles não tentavam fazer tudo. Eles escolhiam fazer as coisas certas, com intensidade absoluta. Considere Jack Ma, o fundador da Alibaba. Ele uma vez disse algo que Hill teria aprovado completamente. Se você não consegue fazer 3 coisas bem, não tente fazer 10 coisas. Essa não é preguiça, é disciplina estratégica. É a diferença entre alguém que está sempre ocupado
e alguém que está sempre progredindo. Porém, aqui está o ponto crucial. Você provavelmente está usando a atividade como uma droga para evitar a ansiedade de realmente confrontar o que precisa ser feito. Hill observou que as pessoas comuns preenchem seus dias com tarefas de baixo impacto para evitar o desconforto de trabalhar nos problemas realmente importantes. É como reorganizar as cadeiras do Titanic. Movimento constante, mas ignorando o iceberg à frente. Mas os visionários que ele estudou fizeram o oposto. Eles abraçaram o desconforto. Eles entenderam que o crescimento real acontece quando você para de fugir das conversas difíceis, das decisões difíceis, do trabalho difícil que você tem evitado. 4. A metodologia secreta que Hill descobriu nos visionários. Hill identificou um padrão que se repetia em todos os grandes realizadores que ele estudou. Eles não operavam por impulso ou por acaso. Eles seguiam uma metodologia específica que Hill organizou em princípios claros e aplicáveis. E o primeiro princípio vai redefinir completamente como você aborda seus objetivos. Esses homens começavam cada projeto, cada empreendimento, cada objetivo com o que Hill chamou de definição clara de propósito. Mas isso não era apenas escrever um objetivo numa folha de papel. Era um processo mental específico que envolvia 3 componentes críticos: clareza de visão, intensidade de desejo e convicção inabalável na possibilidade de realização. Hill observou que quando esses 3 elementos se combinavam na mente de uma pessoa, algo extraordinário acontecia. A mente subconsciente começava a trabalhar 24 horas por dia para materializar essa visão. Imagine um GPS mental que, uma vez programado com o destino certo, automaticamente identifica todas as rotas possíveis. Não por magia, mas por foco direcionado que alterava fundamentalmente como a pessoa percebia oportunidades, tomava decisões e alocava recursos. Thomas Edison exemplificou isso perfeitamente. Ele não inventou a lâmpada elétrica através de tentativa e erro aleatório. Ele tinha uma visão clara do que queria criar, um desejo intenso de materializar essa visão e uma convicção absoluta de que era possível. Essa combinação transformou sua mente numa máquina de solução de problemas que funcionava mesmo quando ele dormia. Suas melhores ideias frequentemente chegavam nos sonhos. O que Hill descobriu é que essa não é uma habilidade inata. É uma competência que pode ser desenvolvida. E quando você domina essa competência, a diferença entre onde você está agora e onde quer estar se torna apenas uma questão de aplicação sistemática de princípios comprovados. 5. O erro fatal que mantém você na mediocridade. A maioria das pessoas comete um erro fatal que Hill identificou há quase um século. Elas tentam motivar-se para a ação ao invés de usar a ação para gerar motivação. Mas o que Hill descobriu a seguir vai mudar completamente como você aborda qualquer objetivo. Hill observou que os grandes realizadores entendiam uma verdade contraintuitiva. Motivação vem do movimento, é uma consequência da ação, não seu catalisador. Quando você espera sentir-se motivado para começar, você já perdeu. Hill descobriu que os visionários que ele estudou desenvolveram a capacidade de agir independentemente do estado emocional. Eles entenderam uma lei física aplicada à vida. Ação gera energia, não o contrário. É como empurrar um carro parado. O primeiro metro é o mais difícil. Depois, a força do movimento facilita tudo. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, enfrentando zombarias e dúvidas. Mas ele não esperou ter certeza absoluta ou sentir-se completamente motivado. Ele agiu baseado na sua visão clara. E foi a ação que gerou a convicção e a energia necessárias para continuar. Hill percebeu que esse padrão se repetia consistentemente. Grandes realizadores usavam a ação como ferramenta de desenvolvimento mental e emocional. Eles sabiam que esperar pelo momento perfeito ou pelo sentimento perfeito era uma forma de autossabotagem disfarçada de prudência. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente que você abandone seu caminho. Mas Hill descobriu que aqueles que alcançam grandeza desenvolveram a habilidade de agir apesar desses sussurros, não na ausência deles. A coragem não é a ausência do medo, é a ação na presença do medo. 6. Por que o método de Hill é mais relevante hoje do que nunca?
Vivemos numa era de distração sem precedentes. Hill estudou homens numa época onde a distração era mínima comparada ao bombardeio de informações que enfrentamos hoje. Mas isso torna os princípios que ele descobriu ainda mais valiosos, não menos. Os visionários que Hill estudou tinham que lidar com ceticismo, recursos limitados e tecnologia primitiva. Mas eles conseguiram criar impérios duradouros porque dominaram a ciência da concentração direcionada. Hoje, essa mesma ciência é sua única esperança de cortar através do ruído e alcançar resultados extraordinários. Hill identificou que a mente humana, quando adequadamente direcionada, pode superar qualquer obstáculo externo. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso não é pensamento positivo superficial. É como descobrir que você tem um microscópio quando sempre usou óculos. De repente você vê possibilidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis. É uma compreensão científica de como o foco intenso e sustentado reorganiza sua percepção da realidade. A tecnologia mudou. As distrações multiplicaram. Mas a mente humana funciona pelos mesmos princípios que Hill documentou há quase um século. E esses princípios, quando aplicados com precisão, podem transformar completamente sua trajetória de vida. 7. O que vem a seguir vai mudar tudo. Você passou os últimos minutos descobrindo por que tem se sentido preso, apesar de todo o seu esforço. Agora você sabe que não é sobre trabalhar mais duro, é sobre trabalhar de forma mais inteligente, usando os princípios que Hill extraiu dos maiores realizadores da história. Mas conhecer esses princípios é apenas o primeiro passo. O segundo passo é entender exatamente como aplicá-los na sua situação específica. E é aqui que Hill desenvolveu uma metodologia passo a passo que transforma conhecimento em resultados tangíveis. Lembre-se, seu momento é agora, não amanhã, não na segunda-feira, não quando você se sentir mais preparado. Os visionários que Hill estudou entenderam que o tempo perfeito é um mito. O único momento que você tem garantido é este exato momento. Mas aqui está o que Napoleon Hill descobriu, que muda tudo sobre como você vai abordar seus objetivos daqui para frente. 8. O domínio do ambiente mental. Você já percebeu como Napoleon Hill, em seus estudos mais profundos, descobriu que os grandes industriais não apenas pensavam diferente, eles controlavam ativamente o ambiente de seus pensamentos? Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, enfrentando zombarias e dúvidas de todos os lados. Mas havia algo que Ford fazia que seus críticos não conseguiam ver. Ele dedicava 2 horas todas as manhãs, não apenas para planejar, mas para literalmente reprogramar sua mente para o sucesso. Porém, aqui está o ponto crucial. Ford não estava simplesmente sendo positivo. Ele estava aplicando o que Hill chamaria mais tarde de o princípio da autossugestão sistemática. Esta é a diferença entre quem apenas deseja o sucesso e quem o atrai como um ímã. E vou te mostrar exatamente como aplicar isso hoje mesmo. 9. O método da repetição inteligente. Thomas Edison enfrentou 1000 fracassos antes de dominar a lâmpada. Muitos o chamavam de idiota. Mas Edison tinha uma rotina que seus biógrafos documentaram meticulosamente. Ele repetia seus objetivos em voz alta 3 vezes por dia, sempre com as mesmas palavras exatas. Por que isso funciona? Porque seu subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais. É como treinar um músculo. Quanto mais você repete o movimento, mais automático ele se torna. Quando você repete consistentemente uma visualização específica, seu cérebro começa a tratá-la como memória real, criando os caminhos neurais necessários para transformá-la em realidade. Aqui está o sistema exato que Edison usava. Primeiro, defina sua meta com precisão cirúrgica. Não quero ter sucesso, mas sim. Até dezembro de 2025, terei criado uma fonte de renda extra de R$5.000 mensais através do meu negócio online. Segundo, escreva essa meta usando exatamente as mesmas palavras todos os dias. A repetição literal é fundamental porque cria o que os neurocientistas chamam de superautoestrada neural, um caminho tão forte no seu cérebro que ele se torna sua nova realidade padrão. Terceiro, visualize essa meta já conquistada por exatamente 3 minutos, 2 vezes por dia. Não apenas veja,
Sinta as emoções de já ter alcançado. Edson chegou a documentar. Eu me sentia tão vividamente bem-sucedido durante essas visualizações que meu corpo respondia fisicamente, como se já tivesse inventado. Lembre-se, seu momento é agora. Cada dia que você adia essa prática é um dia a menos na sua jornada para o sucesso. 10. A engenharia da confiança automática. Andrew Carnegie, que orientou Napoleon Hill durante anos, tinha uma técnica perturbadora de tão eficaz. Ele conversava consigo mesmo no espelho, por 10 minutos todas as manhãs, olhando diretamente nos próprios olhos e declarando suas intenções como se fosse um general, dando ordens para uma guerra. Imagine, o homem mais rico da sua época falando sozinho no espelho todas as manhãs. Loucura não. Genialidade estratégica. Isso pode parecer estranho, mas Carnegie entendeu algo profundo sobre a psicologia humana. Seu subconsciente acredita muito mais nas palavras que você fala do que nas que você apenas pensa. Quando você declara em voz alta, 3 sistemas poderosos se ativam simultaneamente. Seu sistema auditivo processa as palavras como comando externo. Seu sistema visual vê sua própria convicção no espelho. Seu sistema sinestésico sente a vibração física da voz é. Por isso que Carnegie chamava essa técnica de o Trinity Effect. 3 sistemas trabalhando em perfeita sincronização para gravar uma nova identidade no seu subconsciente. Os grandes visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Eles criaram sistemas, rotinas precisas que forjaram sua confiança como aço no fogo. E assim como eles enfrentaram obstáculos, você também pode superar os seus. Porém, aqui está o ponto crucial. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente para você abandonar seu caminho. Mas quando você tem um sistema sólido, essas vozes perdem todo o poder. 11. O segredo para conquistar desafios impossíveis. John D. Rockefeller se tornou o homem mais rico da história moderna, não porque nasceu com sorte, mas porque aplicou o que Hill documentou como o princípio da persistência programada. Rockefeller enfrentou 3 falências antes dos 30 anos. Cada falência teria destruído a maioria das pessoas. Mas ele tinha um segredo. Havia algo que ele fazia diferente a cada recomeço. Em vez de apenas tentar novamente, ele analisava cada falha como se fosse um laboratório científico, extraía as lições e ajustava sua estratégia. Ele não estava apenas sendo persistente, estava sendo estrategicamente persistente. A diferença é fundamental. Persistência cega é como bater a cabeça na parede esperando que ela se quebre. Persistência programada é como um cientista que testa hipóteses, aprende com cada resultado e refina sua abordagem até encontrar a fórmula vencedora. Enquanto outros desistiam na primeira dificuldade, Rockefeller transformava cada obstáculo em dados valiosos para a próxima tentativa. Aqui está o sistema de Rockefeller adaptado para hoje. Primeira etapa. Quando encontrar um obstáculo, pause por exatos 5 minutos e pergunte: o que este desafio está tentando me ensinar? Segunda etapa. Documente a resposta por escrito. Rockefeller mantinha um diário de lições de fracasso que se tornou mais valioso que qualquer diploma. Terceira etapa. Ajuste sua estratégia baseada nessa lição e teste novamente. Mas, e isso é crucial, dê para cada nova tentativa pelo menos 30 dias antes de avaliar os resultados. Como Rockefeller dizia, eu não falhei 1000 vezes. Eu encontrei 1000 formas que não funcionam, e cada uma me aproximou da única forma que funciona. 12. A transformação da identidade interna. Agora chegamos ao núcleo do sistema de Napoleon Hill, a parte que ele reservava apenas para seus estudantes mais sérios. Hill descobriu que todos os grandes realizadores tinham algo em comum. Eles não tentavam apenas mudar seus comportamentos. Eles mudavam literalmente quem acreditavam ser. Andrew Carnegie não se via como alguém tentando ter sucesso. Ele se via como alguém que já era bem-sucedido, apenas organizando os detalhes externos para refletir essa realidade interna. Essa não era autoilusão, era programação mental estratégica. Ele estava literalmente redesenhando sua identidade desde o núcleo. Essa é a diferença entre tentar e ser. Quando você tenta ser disciplinado, está admitindo que disciplina não é parte natural de quem você é.
É como fingir ser alguém que você não é. Mas quando você simplesmente é uma pessoa disciplinada, a disciplina flui naturalmente porque é parte da sua identidade. Que é a diferença entre usar uma máscara e ser genuinamente quem você escolheu se tornar. Aqui está como fazer essa transformação. Em vez de dizer, vou tentar acordar mais cedo, diga, eu sou uma pessoa que acorda cedo. Em vez de, vou tentar ser mais produtivo, diga, eu sou uma pessoa naturalmente produtiva. Pode parecer um jogo de palavras, mas essa mudança sutil reprograma completamente como seu subconsciente opera. Você para de lutar contra sua natureza e começa a expressar sua nova identidade. Napoleon Hill testou isso com mais de 500 pessoas ao longo de 20 anos. O resultado? 94% das pessoas que aplicaram essa mudança de identidade mantiveram suas transformações por mais de um ano, comparado com apenas 23% das que tentavam apenas mudar comportamentos. Essa diferença de 400% não acontece por acaso. Acontece porque você para de lutar contra si mesmo e começa a expressar quem realmente decidiu ser. 13. Seu plano de ação imediato. Agora você possui exatamente o que veio buscar. A compreensão clara de por que se sentia preso no ciclo do movimento sem progresso. E mais importante, os princípios precisos que Napoleon Hill extraiu dos maiores realizadores da história para quebrar esse padrão. Você descobriu que a diferença entre movimento e progresso real reside na aplicação de pensamento organizado direcionado para um objetivo definido. Confirmou que os visionários não eram os mais ocupados, mas os mais estratégicos, que aprendeu que a ação gera motivação, não o contrário. Mas aqui está algo que poucos percebem sobre este momento exato. Você tem duas opções neste exato momento. A primeira é deixar esse conhecimento se juntar à pilha de coisas que você um dia vai aplicar. A segunda é honrar o que acabou de aprender aplicando imediatamente um dos princípios que descobriu. E aqui está a realidade que Hill documentou. 97% das pessoas escolhem a primeira opção. É mais fácil, mais confortável, mais segura. Também é o caminho garantido para continuar exatamente onde você está. Os visionários que Hill estudou não escolheram o caminho fácil. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística enfrentando zombarias. Thomas Edison enfrentou 1000 fracassos antes de dominar a lâmpada. Andrew Carnegie construiu um império partindo do zero. Eles agiram quando ainda tinham dúvidas, quando ainda não se sentiam prontos, quando ainda tinham medo. Porque entenderam uma verdade fundamental, que você agora também compreende. A ação é a ponte entre onde você está e onde quer chegar. Então, considerando tudo que descobriu hoje, que primeiro passo você dará para aplicar o pensamento organizado direcionado? Talvez seja dedicar 5 minutos pela manhã para definir sua visão clara com intensidade de desejo. Ou escrever sua meta principal com as palavras exatas que Hill documentou serem eficazes. Ou ainda escolher conscientemente sua nova identidade baseada em quem você decidiu se tornar. A escolha é sua. E como Hill demonstrou através de décadas de pesquisa, cada momento de aplicação imediata é um momento de progresso real na sua jornada. Os próximos 30 dias vão passar de qualquer forma. Isso é um fato matemático. A diferença estará em como você os utiliza, aplicando os princípios de pensamento direcionado que acabou de dominar, ou permanecendo no ciclo de movimento sem progresso. Se este conteúdo ressoou com sua experiência, se você reconheceu os padrões que Hill identificou na sua própria vida, então você já deu o primeiro passo. O conhecimento que possui agora é o mesmo que transformou industriais comuns em visionários extraordinários. Napoleon Hill documentou uma verdade poderosa. O universo conspira a favor daqueles que tomam decisões definitivas e agem sobre elas imediatamente. Considere. Que primeira ação você aplicará hoje para honrar o que descobriu? Qual princípio específico ressoa mais profundamente com onde você está agora? Seu momento é agora. O primeiro passo para quebrar o ciclo que o mantinha preso está ao alcance da sua decisão.